Pronto. Então, a partir daqui, pessoal, nós vamos iniciar, né, a revisão da prova de vocês, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela para que vocês façam o acompanhamento da prova enquanto eu estiver fazendo a revisão dela. Eu vou ler as perguntas e suas alternativas. Eu vou falar para vocês sobre as questões erradas, por que elas estão consideradas erradas, né? E por que a questão e por que aquela questão, aquela alternativa que foi colocada como certa, né? Por que ela é a questão correta, tá? Então, a gente vai analisar cada questão, cada alternativa para finalizarmos aí a nossa revisão de avaliação. Então vamos lá. Então vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar aí junto comigo a prova de vocês, tá? Ok. Só me confirmem se estão visualizando a prova. Sim, Professor, tô vendo. Tá, vamos lá então. Então aqui eu elaborei uma prova, foram 10 questões. Nós tivemos aí 3 questões subjetivas, né? E 7 questões objetivas, né? Nós fizemos aí essa mistura aí para a gente poder fazer um teste daquilo que a gente estudou, né? Vamos colocar aí. E os assuntos que caíram nessa prova, né, foi o extrativismo, da página 3 à página 6, e também um pouco da estrutura agrária do Brasil, da página 8 até a página 13. Sendo que lá na página 13, nós também tivemos um momento para falar sobre os tipos de atividades agrícolas do Brasil, né? Onde nós falamos sobre os pontos positivos e os pontos negativos das atividades agrícolas do nosso país, tá? Então, de acordo com esse conteúdo relacionado ao extrativismo vegetal, animal e também mineral, e a estrutura agrária do Brasil, onde nós falamos lá sobre a Sesmaria, o Estatuto da Terra, o Lei da Terra, reforma agrária, né? Também conversamos um pouco sobre a importância das áreas de conservação, dando exemplo para quem, né? Para o Instituto Chico Mendes, né? Que é uma referência dentro da área de conservação e preservação de áreas ambientais no Brasil, tá? Então, nós tivemos aí como referência que hoje é um dos maiores órgãos de gerenciamento das áreas de proteção no Brasil, né? Os principais parques nacionais do Brasil são gerenciados pelo MCBio, que é o Instituto Chico Mendes, né? De Biodiversidade e Conservação. Enfim, então nossa prova ela caminhou por isso, tá? E aqui nós vamos trilhar um pouquinho sobre cada questão, sobre cada alternativa aqui que a gente se deparou em nossa prova. Então, primeiramente, nós tivemos aí a primeira questão, né? Que ela é bem interessante. Inclusive, nós chegamos a falar desse assunto na página 4. Só que, é claro, eu incrementei algumas coisas para que vocês pudessem pesquisar, já que vocês estão fazendo uma prova virtual, não posso deixar bem simples. Então, a primeira questão, ela falava assim: o produto de origem amazônica, né, levado para Bahia, né, em fins do século XIX. Né, é artigo de grande aceitação mundial e o Brasil já foi o maior produtor. Trata-se de qual desses tipos de produto? Que na linguagem da agricultura, a gente fala até assim, trata de qual tipo de cultura, né? A cultura significa o tipo de produção, tá? Então, qual desses 5 produtos já foi considerado, né, um dos maiores produtos produzidos no Brasil e que no final do século XIX ele saiu da Amazônia para a região da Bahia, né? Pode ser que muitos de vocês tenham marcado aí, por incrível que pareça, o café, podem ter marcado o algodão, né? Mas aqui é lógico, é uma lógica, tá? Para você responder essa questão. Primeiro, o café não dá para se produzir na região amazônica, até porque a região amazônica, os solos são rasos, são pobres e uma área muito grande que há uma área alagada, num caso muito grande. O café, inicialmente, ele foi produzido nas regiões
de São Vicente, atualmente conhecido como São Paulo, antiga província de São Vicente, aonde se encontrava, né, as terras roxas, né? E lá nessas regiões os solos eram bem férteis, até hoje. Então o café ele foi introduzido no Brasil por essas regiões, tá? Então historicamente, vocês vão lembrar das aulas de história, que o café ele teve início nas regiões sul, principalmente na região sudeste, né? Ligando ali a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entrando também em Salvador. Só que nós estamos falando de um produto que surge na Amazônia. E na aula eu citei sobre esse rapaz, que era o cacau, né? Onde eu falei que era uma bebida da antiga realeza, que veio para o Brasil, tiveram grande produtividade, né? E o cacau ele teve uma produção muito grande na região amazônica, tá? E se espalhou por toda a região Nordeste, principalmente a região da Bahia. Até hoje, se a gente for analisar a agricultura do Brasil, o cacau é um dos maiores produtos da região de Juazeiro, né? Da região de Petrolina, da região de Juazeiro, né? Que são os polos agrícolas da região Nordeste. E o cacau ele ainda é muito produzido pelo estado da Bahia, tá? E exportado aí para outros lugares do mundo e também para as indústrias, né, que precisam dessa matéria-prima, principalmente a indústria do chocolate, essas coisas, tá? Então, na primeira questão, a alternativa correta é o cacau. Na história do Brasil, o cacau ele tem significado tão quanto o café, o algodão, o gado, a mineração. Ele também tem um marco, né? A borracha, por exemplo. Então, o cacau ele também tem um marco histórico, né, na agricultura do Brasil, tá? A manga, a banana são produtos normais, vamos colocar assim, do dia a dia, que sempre esteve presente na produção da agricultura familiar, de uma agricultura de pequeno e médio porte. Mas durante a história do Brasil, os três maiores produtos que estão destacados na primeira questão é o café, o cacau e o algodão. Aí é bom lembrar que o algodão ele faz parte da história do Nordeste, o café faz parte da história do Sudeste e o cacau faz parte da história da região Norte. Né? E com o tempo, ambos se espalharam pelo território brasileiro. Tá bom? Na segunda questão, nós temos aí um contexto bem interessante mesmo, tá? Vou fazer a leitura para vocês e vou apontar, né, a alternativa correta e por que que ela é correta. Lembrando que essa questão, ela vem tratar sobre aquela parte histórica, né, desde a lei da Sesmaria, o Estatuto a Lei da Terra, o Estatuto da Terra, a Reforma Agrária, né? Tudo aquilo que a gente discutiu, né, em nossas aulas. A Sesmaria, a Lei da Terra, depois o Estatuto da Terra e, por último, a discussão sobre a Reforma Agrária. Só para vocês lembrarem, que é interessante a gente lembrar sobre isso, que essas leis, no caso a Lei da Sesmaria, ela inicia ali por volta de 1808, né? Ali do século XIX. Já a Lei da Terra, que foi a segunda a ser tratada no Brasil, ela inicia a partir de 1850, século XIX, né? Aí, com o tempo, a gente vem falar sobre o Estatuto da Terra, que foi ali no início de 1964, já no século XX, vamos colocar nessa situação. E, por último, a partir de 1950, juntamente com o Estatuto da Terra, né, começou aí a Revolução Verde, que também foi um marco histórico para a humanidade. E, por último, né, já dentro da nossa Constituição Federal, que é a Constituição de 88, que vocês sabem um pouquinho sobre ela, nós tivemos também o surgimento de uma instituição chamado famoso INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, aonde nós passamos a construir um entendimento sobre isso. Reforma agrária, que é tão importante, né, vamos colocar assim, para se ter um equilíbrio na produção agrícola do país. O Brasil, que ainda está
engatinhando, não vou dizer nem caminhando nem correndo, está engatinhando ainda para se poder fazer a reforma agrária. Hoje já é um plano, um processo obrigatório, faz parte da Constituição dos planos de governo, que a reforma agrária ela tem que acontecer. Mas o Brasil, né, ainda está trilhando, né, vamos dizer assim, nesse processo. Tá? O Brasil ainda é muito novinho nessa parte aí. Mas, enfim. Então, o que a segunda questão fala? Ela me fala assim, que a propriedade de terra no Brasil sempre esteve relacionada com a aquisição de poder. Né? O que é aquisição de poder? Aquisição de poder, quando se fala terra, na história do Brasil, vamos colocar assim, estamos nos referindo à questão de detentores de poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais recurso. Vocês lembram no período medieval, lá na história, que quem era que tinha poder naquele tempo da era medieval? Né? Simplesmente as pessoas que tinham mais terra. E, consequentemente, quem tinha mais terra tinha mais pessoas dentro dela. Então, quem tinha mais terra e comandava um grupo maior de pessoas era quem tinha poder naquele tempo. Então, o poder, ele sempre, nessa questão agrícola, ele sempre foi simbolizado pelo maior número de terra, pelo maior número de trabalhadores e, consequentemente, pelo maior poder aquisitivo, dinheiro. Né? Então, isso era o poder, a aquisição de poder que muitos queriam. Perfeito. Aí ele coloca, cerca deste tema, né, a reforma agrária é fruto de um amplo debate no Brasil desde a década de 50 e tem amplo apelo político, sendo regularizada dentro dos contextos legais do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, que aí vocês vão lembrar, que ele foi discutido a partir de 1964, né? Recente, tá? Então, sobre reforma agrária, assinale a alternativa correta. E é importante vocês lembrarem de uma coisa. O Estatuto da Terra, que a gente até discutiu sobre ele, foi o primeiro documento que se falou sobre reforma agrária. Vocês lembram que eu falei para vocês que nesse período existia um movimento de camponeses muito grande no Brasil. Muitas pessoas revoltadas, porque existia poucas pessoas, mas essas poucas pessoas eram praticamente dono de quase todas as terras no Brasil. Que ficaram chamados, ficaram conhecidos por grandes latifundiários, grandes detentores de terra. Né? Então eles eram donos de todas as terras. Então o que acontece? Esses pequenos agricultores, conhecidos como minifundiários ou minifúndios, pequenos agricultores, pessoas que representam a agricultura familiar, começaram a ficar prejudicados. E historicamente, vocês lembram, desde a lei da Sesmaria, da lei da terra, que só quem podia ter terra era quem tinha poder aquisitivo, era quem tinha dinheiro, condição de investir na terra. Né? Então, o Brasil houve uma concentração de terra muito grande. Então, para acalmar os ânimos desses movimentos sociais, através da lei do Estatuto da Terra, se falou pela primeira vez em reforma agrária. Né? E aqui na questão ele quer saber sobre o que é a reforma agrária, né? Para que serve a reforma agrária. Aí tem 5 alternativas que são muito parecidas, né? Aí nós temos aí, sobre a reforma agrária, assinar a alternativa correta. Aí nós temos aqui, a primeira alternativa, ela fala assim, ó, a reforma agrária no Brasil teve sucesso devido à grande influência dos pequenos produtores rurais no meio político brasileiro, né, e no meio político brasileiro. Tá? A segunda alternativa, ele vem dizer que a reforma agrária no Brasil fracassou devido à grande influência dos pequenos produtores. Primeira coisa, a questão A, ela está correta. Como eu acabei de falar para vocês, que a reforma agrária ela só aconteceu inicialmente, por mais que ela ainda está tramitando, já está acontecendo aos poucos, mas ela está acontecendo, né? Mas isso só foi possível porque os agricultores começaram, os pequenos agricultores começaram a se organizar e se manifestarem. Então aí foi que a reforma agrária hoje ela faz parte da nossa Constituição Federal, que é a lei magma do país, né? Que é a Constituição de 88, é a principal lei do nosso país. É aquela que organiza tudo, é o que determina como as coisas devem funcionar no nosso país, né? E a letra B vem dizer que foi um fracasso. Na verdade, ela está errada, porque se não fossem os movimentos dos pequenos produtores rurais, ela não tinha acontecido.
A letra C vem dizer que a reforma agrária no Brasil teve sucesso devido à grande influência dos grandes produtores. Será? Se o maior problema da história dos territórios brasileiros foi porque os grandes agricultores praticamente se apoderaram do maior número de terra, né? Se tornando aí os grandes latifundiários. Então você já sabe que isso está errado. Olha a letra D, ó. Só fazendo uma correção, tá? Esqueça que é a letra A por enquanto, já que eu corrijo ela. Olha a letra D, ó. A reforma agrária no Brasil fracassou devido à grande influência dos grandes produtores, tá? Dos grandes produtores rurais, no meio político brasileiro. É aqui onde eu quero chegar numa situação. Queria até fazer uma correção aqui que eu me precipitei. A questão A, tá? A questão A, ela até poderia estar correta. Ela até poderia estar correta, mas ela não está, tá? Porque a reforma agrária no Brasil, ela ainda de fato não aconteceu, como eu tinha falado para vocês. Qual foi a conquista até hoje? A conquista que nós conseguimos colocar a ideia da reforma agrária dentro, né, da Constituição, das leis, né, como vocês viram lá sobre o Estatuto da Terra. Primeira vez que falou sobre reforma agrária e que começou a discutir sobre isso. Mas no Brasil em si, o Brasil, até falei para vocês na aula, que a reforma agrária ela ainda não ocorreu, né? Não ocorreu por quê? Porque o que é a reforma agrária? É você pegar todas as terras que existem no Brasil, principalmente as terras devolutas, as terras improdutivas, aquelas que ninguém está utilizando, pegar elas e fazer uma divisão delas, dividir elas, repartir de forma igual para todos os produtores, para que todos possam ter terra e não existir terras abandonadas, terras devolutas, que a gente chama. Então, a reforma agrária no Brasil, ela houve esse fracasso. Por quê? Porque os grandes pecuaristas, os grandes agricultores, é aquelas pessoas que também ocupam os cargos políticos. Então, eles, é onde está a resposta. Por eles ser os grandes pecuaristas, os grandes agricultores, e ser também as pessoas responsáveis pela criação, pela aprovação das leis brasileiras, claro que eles não vão ser bestas, né? Então, até hoje, eles tentam burlar, ou melhor, eles tentam atrasar a reforma agrária no Brasil. Então, até então, a reforma agrária, ela nunca aconteceu, mas ela está no papel. Houve uma vitória? Sim, houve uma vitória por parte dos pequenos agricultores, porque hoje nós temos leis, nós temos uma discussão, nós temos documentos que ampara legalmente. Quando eu digo isso, ampara legalmente, é porque nas leis existe discussões sobre reforma agrária. Então, hoje a reforma agrária é necessário se fazer, e é lei, mas até então ela só está tramitando, ainda não aconteceu na prática. Teoricamente já aconteceu uma vitória, porque os pequenos agricultores conquistaram isso. Mas no Brasil, atualmente, foi um fracasso porque na prática ela ainda não ocorreu, porque os grandes agricultores, pecuaristas, eles infelizmente fazem parte do poder político e eles estão atrasando esse processo. Então a alternativa correta é a letra D, certo? Porque simplesmente mostra isso. E a letra E, ela fala que a reforma agrária no Brasil fracassou devido à grande influência dos agricultores familiares. Os agricultores familiares, eles fazem parte dos pequenos produtores, tá? E, na verdade, os pequenos produtores, na questão como eu falei para vocês, das leis, né, eles tiveram vitórias. Por quê? Porque eles conquistaram um pequeno espaço, né, que foi conseguir colocar dentro dos planos de governo. Quando eu falo assim, planos de governo, o que é isso? Todo político que ele entra, ele se candidata, né, dentro dos seus planos de governo, seja presidente, deputados, senadores, governadores, enfim, eles colocam a discussão da reforma agrária. E isso é bom, porque antigamente nem se falava sobre isso, né? E foi de 1964 para cá que começou a falar sobre reforma agrária. Mas na prática, o Brasil ainda não tem, ainda não aconteceu. Ainda existe, como vocês viram lá naquele gráfico do livro, existe ainda uma concentração de terra muito grande, né, de pequenos produtores, vamos colocar assim, de pequenas pessoas com muita terra e de muitas pessoas com pouca terra, né? Então nós temos ainda essa concentração de terra absurda ainda no Brasil, tá bom? Então a alternativa 2, a resposta correta é a D, tá?
E a resposta A, se eu não tivesse a D para falar sobre isso, a resposta A seria a correta. Mas a D é a questão que retrata, né, a alternativa que retrata a realidade do Brasil hoje. Vitória no papel, mas derrota na prática. E a prática, de fato, é o mais importante para a agricultura brasileira, porque nós precisamos da reforma agrária, tá? Para que nós possamos oferecer ao povo brasileiro, vamos colocar assim, igualdade, né, para que possamos oferecer qualidade de vida e para que possamos diminuir, né, a desigualdade social, tá? Então a reforma agrária, ela visa isso e vocês lembram muito bem do que eu falei nas últimas aulas, tá bom? Terceira questão. A terceira questão, ela vem falar o seguinte, ó, cada vez mais a tecnologia será adotada na agricultura. E em relação à agricultura de precisão, a AP, é correto afirmar. Essa questão aqui eu coloquei justamente para despertar a pesquisa em vocês. O que é a agricultura de precisão? O que é essa agricultura, professor, de precisão? A agricultura de precisão, quando a gente usa esse termo, ela surge, inclusive, eu até conversei com vocês, ela surge a partir da década de 50, né, quando a gente fala sobre Revolução Verde. E vocês vão lembrar exatamente disso daí, tá? Lá na página 9 do livro de vocês, vem falar sobre a Revolução Verde. E quando a gente usa esse termo, nós estamos falando da famosa agricultura de precisão. E a agricultura de precisão é aquela agricultura que abusa da tecnologia. Vocês lembram quando eu falei da agricultura intensiva, né? Aquela agricultura científica, aquela que usa o sistema de hidroponia, né? Que utilizamos o melhoramento genético dos alimentos, né? Os famosos transgênicos, que muitas embalagens do supermercado vem aquele T dentro de um triângulo amarelo, né? Que são os alimentos transgênicos, que são chamados de alimentos modificados geneticamente. O morango, que antigamente era difícil ser produzido em regiões quentes, não tinha nenhuma possibilidade. Hoje ele é produzido, né, dentro do sistema de hidroponia, que é aquelas, tipo uma estufa, mas que ela é toda preparada para controlar a umidade, temperatura, controle de praga, né? Então isso é agricultura de precisão. E aqui ele pede para a gente poder fazer uma relação. O que seria essa agricultura de precisão? Então, ó, vejamos. Agricultura de precisão, ele fala aqui, ó, é letra A. A agricultura de precisão é uma abordagem sistêmica da agricultura com o objetivo de maximizar, né, e a eficácia dos insumos agrícolas, né, que são utilizados na agricultura. Então, quando ele utiliza maximizar, né, é exatamente diminuir, né, esses insumos, ou melhorar a aplicação deles, tá? Então, é uma agricultura que utiliza técnicas avançadas, né? Então, a partir do momento que eu estou colocando para vocês, que ele fala assim, maximizar a eficácia dos insumos agrícolas. Justamente melhorar isso daí, né? Para que a gente possa realmente ter uma melhor aplicabilidade. O que é isso? Então, melhorar a função desses produtos. Melhorando ele de que forma? Estudando. Melhorando o conhecimento científico, né? Isso é característica da Revolução Verde. Olha a letra B, por que ela está errada? Porque ele fala assim, ó, um componente-chave desse tipo de gerenciamento agrícola é usar o mesmo tipo de tecnologia para todas as culturas e solos. Não. Primeiro, pessoal, nunca devemos generalizar as coisas, tá? Nunca devemos generalizar. Eu não posso dizer que, quando eu falo cultura, tá? Quando eu estou me referindo a culturas, são os tipos de produção, tipo a cultura da produção do arroz, a cultura da produção da batata, a cultura da soja, a cultura do eucalipto, a cultura da cana-de-açúcar. E eu pergunto para vocês, todas as culturas, as produções, funcionam da mesma forma? São todas iguais? Os maquinários, as técnicas, são todas iguais? Não. Então, é claro que os estudos, as pesquisas, os conhecimentos científicos também não vão ser iguais, tá? Cada um vai ter um estilo, uma forma, cada um vai ter uma técnica, nós chamamos isso de manejo, cada um vai ter o seu manejo, né? Vamos colocar assim. Então a letra B está errada.
A letra C, ó, ela fala assim, ó, que a tecnologia da agricultura de precisão não é sustentável, pois utiliza ao extremo os recursos naturais como solo e água. Olha, a agricultura de precisão, ela acaba sendo sustentável. Sim, por quê? Porque é uma agricultura inteligente. É uma agricultura que vai utilizar tecnologias avançadas, que vai saber utilizar o necessário, que ela vai controlar o uso de água, por exemplo, não vai haver desperdício, porque a partir do momento é bem simples, ó. Quando eu falo agricultura de precisão, né? Agricultura de precisão. Então, automaticamente eu estou utilizando ao extremo o conhecimento. Então, enquanto eu utilizo o conhecimento, quando eu estou utilizando o conhecimento, é notório que nós não vamos ter um desperdício extremo dos recursos. Porque o conhecimento, ele vai educar o produtor a utilizar só o necessário. Vocês estão compreendendo? Então, quando eu utilizo o conhecimento, é claro que eu vou produzir de forma consciente, porque eu estou sendo uma pessoa inteligente. Agora, quando eu não utilizo a agricultura de precisão, é normal ter desperdício, tá? Porque eu não vou utilizar de conhecimentos precisos, de técnicas avançadas, de técnicas aprimoradas. Então, ela está errada, tá certo? Olha a letra D, ó. Olha a letra D. A AP, que é a agricultura de precisão, é utilizada apenas para aumentar a produção das lavouras, mas ao utilizá-la, não é possível gerenciar os custos, né? Pessoal, agricultura de precisão, o marco dela é o avanço da pesquisa. Então, ela não é utilizada apenas na lavoura, ela é utilizada em qualquer área do agronegócio, principalmente pelos grandes produtores, tá? E sim, ela é possível fazer o gerenciamento dos custos, porque vocês têm que lembrar disso. A AP, que é a agricultura de precisão, ela tem uma ligação muito grande com o empreendedorismo. E o que é o empreendedorismo? É você produzir de uma forma que não haja desperdício. Porque se houver desperdício, você vai ter gastos desnecessários. Se eu desperdiçar minha produção, eu vou estar desperdiçando dinheiro que eu vou estar investindo. Ou não? Vocês pensam que é diferente? Não é. Então, veja bem, se a partir do momento que eu estou produzindo consciente, sem desperdício, é claro que eu não vou ter problemas, né? Então, isso significa que a agricultura de precisão, ela me ajuda a gerenciar os custos, gastar só o necessário, né? Porque está sendo uma agricultura inteligente, tá? E a letra E, ó. Itens como drones, GPS, sensores não podem ser usados no Brasil, pois a legislação não permite. Pessoal, em lugar nenhum está falando sobre isso. E vocês têm que lembrar que drones, GPS e sensores, eles fazem parte de quê? Da agricultura de precisão. O que foi falado na Revolução Verde? Pessoal, a agricultura de precisão, ela surge com a Revolução Verde. A Revolução Verde foi a que criou a agricultura de precisão, tá? E o que se falava na Revolução Verde? O avanço das tecnologias. E o que é a agricultura avançada hoje? Até falei para vocês, né? O uso de drones para mapear terreno, o uso de GPS para controlar veículos. Olha, hoje tem produtores que têm 10 tratores fazendo a colheita e você acha que tem algum motorista em cada trator aqui dali? Tem não. Tem uma pessoa no computador controlando os 10 tratores, que estão sendo controlados pelo sinal de GPS, pelo sistema de GPS. E os sensores são sensores de satélite, sensores em aeronaves, que trabalham com sensoriamento remoto, aquilo que a gente estuda lá na cartografia. Então, isso tudo são tecnologias que é utilizada pela agricultura de precisão, tá? Então, a resposta correta da questão 3 é a terceira, é a letra A. Então, entendam como as questões de geografia são elaboradas. Como eu gosto de elaborar as questões, tá? Então, veja que até o momento nada está fugindo do que eu expliquei para vocês nas aulas passadas. E também não está fugindo do livro de vocês, só está contextualizado, né? Diferenciando assim para poder ficar mais temperado, né? Para não ficar tão fácil, tá?
Questão 4 aqui, ó. Essa quarta questão está ligada ao extrativismo vegetal. É muito simples essa questão aqui. Olha só. Qual a importância do extrativismo vegetal na formação da economia do estado do Maranhão? E qual o principal produto vegetal extraído do nosso território? Eu falei isso para vocês. O livro não... O livro... já até falar que o livro não fala, olha, já é mentir para vocês. O livro, ele vem falar e dá um exemplo na página 3, que tem uma foto de uma quebradeira de coco, não tem? Pois é. Lá eu falei para vocês da importância desse produto no estado do Maranhão. Falei para vocês que o produto, que é o babaçu, ele foi muito importante para o avanço da economia do Maranhão, tá? E nós estamos falando aqui exatamente do babaçu, principalmente da amêndoa do babaçu. Mas o babaçu ele é aproveitado por completo, né, na produção extrativista do Maranhão, tá? E ele é importante porque foi ele que formou a economia do nosso estado. Eu perguntei até para vocês, se alguém da família já foi quebrador de coco, né? Geralmente nossos avós, praticamente quase todos foram, e alguns me confirmaram. Então é exatamente isso, a importância desse produto para o crescimento da economia do nosso estado, tá? Estamos falando aqui do babaçu, a amêndoa, que serve para quê? Para extrair o óleo, para a produção cosmética. O bagaço que sobra, sabe para que serve? Ele é utilizado para fazer ração, ração para animal, para peixes, para o gado. Só para vocês terem ideia, a própria amêndoa extrai o óleo para produzir cosmético e o bagaço serve para poder produzir ração. Não desperdicei nada. Professor, e a casca? A casca serve para fazer carvão. Todo mundo já comeu carne assada aqui, né? Feita à base de quê? Do carvãozinho lá na churrasqueira que estava assando a carne. E mais, ali é a casca. Por dentro da casca do babaçu, existe um produto que a gente extrai, chamado de mesocarpo. O mesocarpo, ele é um produto que a gente extrai também de dentro do coco, tá? E ele é utilizado para a alimentação. Ele vira um pó parecido com chocolate e dá para fazer vitamina com ele. É gostoso, eu particularmente gosto. Então você percebe que o coco ele é utilizado completo. Nada se desperdiça do coco, tá? Então por isso que ele é muito importante na economia do nosso estado. Muitos pequenos agricultores utilizam ele, tá? Então se a resposta de vocês estiverem dentro dessa explicação que eu dei, próximo dela, então eu vou considerar correta, tá bom? Questão 5 aqui, ó. Ela vem trazer referência lá àquilo que nós estudamos sobre o estudo Chico Mendes, as áreas de conservação, que nós chamamos de UC, Unidades de Conservação. Eu dei até exemplo do Maranhão, né? Que nós temos várias, que nós chamamos aqui de APA, né? Área de Proteção Ambiental. Nós temos a área dos Lençóis, nós temos a área da Chapada das Mesas, que é onde fica Carolina, as cachoeiras. Nós temos as regiões das reentrâncias maranhenses, nós temos a Baixada Maranhense, nós temos a área do Recanto dos Guarais, que fica próximo à região de Alcântara, né? Então nós temos aí vários lugares que são considerados APAs dentro do estado do Maranhão, tá? E o que a pergunta fala aqui, ó? Aqui na questão 5, ela fala assim: para que você possa entender melhor sobre as unidades de conservação, é fundamental saber os conceitos aplicados a elas. Acerca desses conceitos, marque a alternativa correta. O conceito que ele quer saber, o que significa unidade de conservação. Eu quero que vocês me definam o que é essa unidade de conservação. Aí a letra A, ele diz o seguinte: que unidade de conservação são áreas restritas à proteção da natureza. Pessoal, lembrem do que eu falei para vocês sobre o que é conservar e o que é preservar. Lembrem disso. Conservar é eu poder utilizar uma área de forma consciente. Eu dei até exemplo do rio, não dei? E o que é preservar? É basicamente eu não tocar naquele lugar. Ele é uma área preservada, então ninguém pode tocar naquela área. Ela tem que ficar lá vivendo sua vida natural. Então, as áreas de conservação são áreas de conservação, o nome já está dizendo. Então, não é área restrita. Não é uma área restrita. As pessoas podem utilizar, mas de forma consciente. Que possa disponibilizar aí, né, para gerações futuras. Letra B, ó. Unidade de conservação são áreas restritas ao manejo sustentável.
Manejo, cara, não pode. Ela não pode ser uma área restrita ao manejo sustentável. Ela é uma área de conservação. E ela, sim, dentro dela existe o manejo sustentável. Né? Letra C, ó. Conservação da natureza compreende o uso sustentável dos recursos. E aí? Correto? Pois é. Eu utilizo uma área de forma sustentável, tá? Então a letra C a gente pode marcar como correta. Letra D, ó. Os recursos ambientais compreendem a fauna e a flora. Não tem nada a ver, né? É que eu quero saber sobre a unidade de conservação. Aqui ele está falando sobre biodiversidade, né? Diferente. Está falando lá sobre a famosa área que nós chamamos de, dentro da biologia e dentro da geografia, nós estudamos sobre a área da biodiversidade. Então, não tem nada a ver com isso. E a letra E fala, preservação da natureza é o uso sustentável dos recursos junto com a preservação do local. Então, assim, uso sustentável, olha só aqui, ó. O uso sustentável está ligado à área de conservar e não à área de preservação. Então, a letra correta é a letra C, tá? Ora, a sexta questão. Em relação ao desenvolvimento sustentável em unidade de conservação, assinale a alternativa correta. Olha essa questão como é legal. Em relação ao desenvolvimento sustentável em área de conservação. Vamos lá. Sexta questão. Letra A. O desenvolvimento sustentável é voltado unicamente aos países ou às cidades muito grandes. Pessoal, desenvolvimento sustentável é geral. Ele não escolhe quem é grande e quem é pequeno, tá? Desenvolver sustentavelmente, isso faz parte da nossa filosofia de vida. Eu, enquanto ser humano, eu tenho que ser uma pessoa ética, sustentável. Eu não posso sair por aí jogando copo no meio da rua, eu não posso desperdiçar, poluir, eu não posso degradar. Eu tenho que viver uma vida sustentável, correto? Então tá errado. Letra B. Para o desenvolvimento ser considerado sustentável, unidade de conservação, este precisa necessariamente, olha só, cadê? Conciliar a harmonia entre os seres humanos, a economia e a natureza. Correto, correto. Quando eu falo conservar, eu estou me referindo a fazer um relacionamento amoroso sustentável entre três elementos: o homem, a economia, que é a produção, e a natureza. Pessoal, o termo sustentabilidade e a criação de unidade de conservação foi justamente para se haver um equilíbrio entre as necessidades humanas, as produções econômicas e respeitando a natureza. Aí vocês vão lembrar de quem nessa questão? Vocês vão lembrar do assunto que nós trabalhamos sobre o Instituto Chico Mendes. As áreas de conservação do Instituto Chico Mendes. Tá? Então vocês vão lembrar qual é a importância né, da reserva extrativista de Chico Mendes, por exemplo. Tá? Então vocês vão lembrar desse assunto que a gente trabalhou lá na página 5 do livro de vocês. Né? Qual a importância, a história dele. Então, claro que a alternativa correta é a B. Letra C, ó. O desenvolvimento sustentável em unidade de conservação busca achar formas para que a gestão, né, presentes consigam conciliar o crescimento de cidade com a preservação da natureza. Como é que eu vou conciliar o crescimento de uma cidade preservando a natureza? É impossível, né? Então, o correto seria relacionar o crescimento da cidade de forma sustentável, conservando a natureza. Aí é diferente. Letra D, ó. O homem ainda não encontrou maneiras eficazes de promover o desenvolvimento sustentável. Isso aqui já está errado, né? Claro que nós temos milhões de maneiras para promover isso. E a letra E, a sustentabilidade de maneira geral busca formas para que as unidades de conservação consigam gerar renda, né, sem que a entidade responsável pela sua manutenção precise investir financeiramente nela. Pessoal, tudo bem, ela começa correta, que a unidade de conservação ela vai buscar fazer com que as pessoas adquirem uma renda. Isso é normal. Mas dizer que a manutenção não precisa de investimento, o Instituto Chico Mendes é um órgão federal, tá?
E qual é a função dele, além de fiscalizar? É conservar, valorizar essas áreas, investindo recurso nelas, destinando uma parcela de recurso para haver a conservação dessa área. Então, existe dinheiro do governo federal sendo invertido nessas áreas de conservação. E as pessoas que moram nela, as comunidades tradicionais, trabalham nela, extrai dela os produtos necessários e consegue ter sua renda, né? Mas o governo federal, sim, ele investe dinheiro nessas áreas. Então, a sexta questão é a alternativa B, tá? E a sétima, ó, destaca as principais dificuldades enfrentadas pela produção agropecuária no Brasil, né? Aqui eu coloquei para vocês terem uma visão da situação da agropecuária no Brasil. Isso aqui, as respostas estão relacionadas no livro de vocês, lá na página 13. Quais são as principais dificuldades enfrentadas, né, pelo Brasil? Aí eu vou até lembrar os senhores na página 13. O predomínio dos latifúndios de exploração, os altos juros do crédito agrícola, nem todo mundo consegue ter financiamento, principalmente os pequenos agricultores. Altas cargas tributárias, que são juros, né, que esses agricultores pagam para poder produzir. A dependência de insumos externos, fertilizante, máquina. O Brasil precisa desses produtos de outros países. Né? Os conflitos violentos no campo entre agricultores, políticos, grandes agricultores, assim por diante. Tá? Os problemas ambientais, como erosão, esgotamento do solo. Então, esses são os problemas que a gente enfrenta no Brasil. Entenderam aí? Então, é uma questão bem bacana. Aí, sobre a produção agrícola no Brasil, quais os principais commodities produzidos em nosso território e qual sua importância na economia brasileira? Isso também está lá na página 13, né? Onde nós falamos um pouquinho sobre esses produtos, né? E era até para vocês pesquisarem um pouco. Mas nós temos o café, nós temos o trigo, nós temos a soja, tá? Que faz parte aí, basicamente, dessa produção, né? O livro de vocês até coloca outros aqui, ó. Nós temos aí, ó, açúcar, café, o etanol, o milho, o suco de laranja, né? O papel, que é a celulose, a soja, o algodão. Por quê? Porque são os produtos mais comercializados entre o Brasil e outros países afora, tá? Por isso que foi chamado de commodities. Tá bom, pessoal? Vamos lá. A nona questão, ó. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca do sistema agrícola. Olha só, a mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, né? Significa que os métodos primitivos, aqueles antigos, tradicionais, de como trabalhar com a terra, são os mais utilizados, por exemplo. Então, com o uso de amplas áreas, baixa produtividade, o uso de mão de obra em massa, dos métodos mais avançados, com produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas. A classificação acima, descrita, opõe as técnicas agropecuárias. Eu considero a questão 9 aquela questão mais difícil, aquela que eu criei justamente para que vocês pensassem um pouco mais. E ele está falando exatamente sobre o quê? Na verdade, ela não é uma questão difícil. Ela é bem simples, tá? Por quê? Ó? Vou dar um exemplo para vocês. Daqui para trás, deixa eu levantar aqui ó. Dos usos primitivos, do uso de amplas áreas para trás, né? Baixa produtividade, mão de obra em massa. Pronto. Dessa parte de mão de obra em massa para trás, eu estou falando de um tipo de produção agrícola. Daqui para frente, eu estou falando sobre outro tipo de produção agrícola, tá? E vocês têm que lembrar que na agricultura, a atividade intensiva é aquela atividade mais tradicional, aquela que utiliza baixos recursos, né, que utiliza pouca técnica em relação à tecnologia, a agricultura de precisão. Já a agricultura extensiva é aquela que utiliza
né, de mais tecnologia, aquela que é o agronegócio brasileiro, né, são as técnicas mais avançadas. É apenas para você dizer, né, o que é agricultura intensiva, o que é agricultura extensiva, tradicional, alternada, que ele fala aqui, ó, agricultura subdesenvolvida e desenvolvida, né? Também não realizamos esse contexto aqui quando se fala sobre agricultura intensiva e extensiva. Essas são as duas principais classificações. Primitiva e moderna, subdesenvolvida e desenvolvida, familiar e latifundiária, tradicional e alternativa. Aqui o que eu quero saber é uma explicação sobre os dois tipos de agricultura, a intensiva e a extensiva. É simplesmente essa, tá? Pode ser que alguém esteja se confundido, mas o próprio livro de vocês em falar sobre agricultura intensiva e extensiva eu tinha comentado sobre isso, né? Então, as outras que existem aí são apenas termos, né, para poder melhorar o entendimento sobre agricultura intensiva e extensiva, tá bom? E a última questão, só lembrando que a nona é a letra D. E a última questão, né, que também é bem interessante, ela vem trazer um assunto bem legal. E eu falei para vocês que ela ia cair na prova. Olha só. A mecanização do campo está modificando as áreas, as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita manual de culturas como a cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando máquina. As vendas de máquinas agrícolas no país são termômetro da transformação do campo, né? Tipo, quanto mais máquinas vendidas, significa que o campo está produzindo mais. Quanto mais máquinas são compradas ou vendidas pelas grandes empresas, significa que o campo do agronegócio brasileiro está produzindo muito mais. Por isso que ele fala que é o termômetro. Então, o número mais que dobrou nos últimos 7 anos, o número de compras de máquina. Seja no cultivo para exportação ou para o consumo nacional, as grandes lavouras de grãos, soja, milho e feijão já são 100% mecanizadas, tipo, utilizam tecnologias, tratores e assim por diante. A introdução desses sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil reverbera, né, porque o nome é difícil aí para nós, mas significa que colabora, ou está associado, ou significa que que passa por uma transformação produtiva no campo e em um impacto socioespacial que são respectivamente. Então, traduzindo, ele quer saber o que foi, né, essa mudança, o que está acontecendo aqui nesse contexto. Aí ele coloca, letra A, o aumento da produção, subordinação das cidades ao campo. Ao contrário, né? A gente lembra que, na verdade, o campo ele passou a ter uma predominância maior em relação às cidades no mundo de hoje, né? Vocês lembram que antes as pessoas saíram do campo para a cidade para buscar emprego, né? Mas hoje, nessa agricultura atual que a gente está vivendo, o campo ele passa a ter uma importância maior na economia do Brasil, até porque a economia do Brasil, a maior parte é a produção ligada à agricultura. Segundo, concentração fundiária, redução da jornada de trabalho? Não. O trabalho não reduziu, né? Na verdade. Nós tivemos melhorias, né? Na produção do trabalho. E as pessoas que viviam no campo foram em busca de emprego na cidade. Letra C, ó. Desemprego, estrutura rural, o aumento da urbanização. Então, pessoal, aqui na questão 10, a questão C é a correta. Por quê? Porque essa questão ela vem tratar sobre o êxodo rural, né? Sobre o êxodo rural, a migração das pessoas do campo para a cidade e, consequentemente, o aumento das cidades, o aumento da urbanização. Tá? Olha a letra D, ó. Qualificação de mão de obra, abrandamento de migração campo-cidade, né? Também tem muito a ver com isso. Mas a qualificação de mão de obra não foi uma preocupação nesse primeiro momento, até porque muitas pessoas saíram do campo e foram embora para as cidades. Terceiro, melhoria da qualidade produtiva, ruralização da economia. Na verdade, a economia sempre foi rural, né? Não tínhamos uma economia industrial e depois fomos para a economia rural. A economia ela sempre foi rural, tá? Então, essa questão também, a última questão que era para ser a alternativa E, que tem um 3,
ela também está errada. Então, são detalhes, e eu considero a questão 9 a 10 as mais difíceis, que eu coloquei justamente para vocês pesquisarem, para não ficar tão simples, né? É importante pesquisar. E a questão 10, ela vem falar sobre a reforma agrária, tá? E é tanto que nessas questões, acredito que vocês devem ter observado, que eu coloquei as chaves de resposta, né? Você marcava e tinha lá, ó, a introdução de sistemas modernos por meio do processo de mecanização do campo reconfigura as relações de trabalho, pois acarreta a substituição dos camponeses por grandes máquinas, empregando menos mão de obra e gerando desemprego estrutural permanente, né? Nesse conjunto, o processo de urbanização é acelerado via intensificação do êxodo rural. Entenderam aí? Então é uma questão bem interessante. Então, se você ler, reler e analisar ela, vocês vão perceber que é uma questão que ela vem tratar exatamente sobre o êxodo rural, só que uma linguagem um pouquinho mais difícil para poder, né, fazer com que vocês busquem, né, uma alternativa mais interessante, tá bom? Então aqui a gente finaliza a nossa revisão da prova, né? E eu sempre falo, espero que vocês tenham gostado, entendido e compreendido. A prova em nenhum momento ela fugiu das nossas aulas, né, e das revisões que a gente fez ali, daquelas aulas que eu disponibilizei para vocês assistirem. Tem uma prova contextualizada, é claro, de acordo com o que está no livro e com todos os exemplos que eu dei. Por isso a importância de ficar atento nas aulas, porque muitas coisas que são colocadas nas aulas não está discriminado no livro, né? São exemplos que surgem, né, porque faz parte daquilo que está sendo trabalhado aqui dentro do livro de vocês. É importante que fiquem atentos ao livro e às explicações, os exemplos, né, que a gente está dando, porque é dali que a prova é contextualizada, as atividades, as pesquisas. Porque você pode até falar assim, eu não consigo encontrar essa questão e essa resposta na prova. Claro, não vai ter do jeito que vocês estão querendo, né? Mas a explicação está lá. Aí vocês têm que pensar para poder respondê-la. Tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação para poder postar isso daqui